Bom dia, doutores, bom dia, doutoras. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. Desejo uma excelente semana a todos e um excelente mês de novembro, né? Aí nós estamos agora caminhando para a nossa etapa final, né, do ano de 2020. Então, é fundamental aí que cumpramos aí as nossas atividades, continuemos com as nossas aulas até aí a nossa avaliação. Posteriormente, eu marcarei o trabalho bimestral, bem como aguardando aí que a coordenação nos libere o calendário de avaliações. Mas enquanto isso, vamos aqui continuar estudando, vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Lembrando mais uma vez que o material didático já está postado lá no AVA e a nossa aula está sendo gravada e posteriormente também será disponibilizada lá no AVA. Tela compartilhada, já estamos gravando. Vamos então aí para o nosso conteúdo, pessoal. Mais uma vez, fiquem à vontade sempre que necessário, liguem os microfones, façam perguntas, participem. É sempre aí fundamental a participação de vocês. Bom, com relação à nossa aula de hoje, nós falaremos aí, né, em comentários aos artigos 222 ao, perdão, 622 ao 625 do Código de Processo Penal, 622 ao 625 do CPP. Bom, diz aí o artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Então, quando nós analisamos aí o artigo 622, nós temos como regra geral que a revisão criminal necessita, ela precisa, ela tem como marco inicial autorizador, primeiro, o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E aí ela faz uma menção estranha. Por que eu digo estranha? Porque ela não limita a data em que pode ser requerida a revisão criminal. Ou seja, lá diz que a revisão criminal pode ser requerida enquanto não extinguir a punibilidade do agente, bem como após. Ou seja, né, na verdade, ela tem aí um critério e um caráter, vamos pensar assim, ilimitado ou indeterminado quanto ao lapso temporal final para a que seja requerida, para que seja, então, interposta a ação da revisão criminal. Então, esse é um fato bastante relevante sobre esse aspecto, ou seja, de que a revisão criminal como sendo uma ação constitutiva de um direito. Por outro lado, também, uma ação desconstitutiva de um ato legal, ela não tem lapso temporal final. E mais que isso, né? Na verdade, quando nós observamos o que significa a revisão criminal, ela transcende a própria existência do indivíduo, já que aqui direitos outros ao da personalidade estão também aqui abordados, estão também aqui abrangidos. O outro fato bastante importante é que, caso essa ação de revisão criminal seja julgada improcedente, né, não pode ser novamente proposta se fundada nas mesmas provas. Lembrando lá, como nós já estudamos, como já passado para vocês, que para que a revisão criminal possa ser interposta, um dos requisitos autorizadores para ela é que ela seja fundada em novas provas. Provas, né, que não foram submetidas ao manto do contraditório, que não formaram ali, não estiveram no processo à disposição do magistrado para formar o seu livre convencimento. Então, esse é um dos requisitos básicos para a revisão criminal, né? E lembrando também, como nós já vimos, que não podem ser utilizadas provas das quais a parte, o autor, já tivesse ciência delas, mas não a utilizou, né? O que vem aí e mais uma vez traz para nós sobre as regras básicas do direito, que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Então esse é um outro aspecto aí também utilizado quando nós observamos a revisão criminal. E na sequência, né, lembrando sempre que sobre esse aspecto, já que nós estamos diante de um trânsito em julgado, né, já que nós estamos diante de uma decisão monocrática confirmada por vezes aí
por um colegiado, por um tribunal, né? Aqui não vige o princípio indúbio pro réu. Por quê? Porque aqui nós temos uma decisão já transitada em julgado, uma decisão tida como certa, uma decisão tida como justa. Então, sobre esse aspecto, né, vige aqui o princípio do indúbio pro societá, ou seja, cabe ao condenado, né, o ônus da prova da irregularidade, da ilegalidade, né, daquele julgamento. Então, é um fato bastante importante, é um fato aqui bastante pertinente, né? Um caso extremamente conhecido no Brasil, um caso histórico no Brasil de erro de julgamento do Poder Judiciário, é o caso dos irmãos Naves, lá de Minas Gerais. E aí, né, de plano, já fica aí a indicação de pesquisa para os colegas sobre o caso dos irmãos Naves, ou seja, né, um fato que aconteceu no Brasil que ensejou a condenação de dois irmãos pela prática de um crime de homicídio, na qual a vítima estava viva, né? Então, ou seja, configura-se um erro de julgamento, né? Porque todas as provas indicavam de que a vítima de fato estava morta, mas provas novas surgiram e aí então pôde-se intentar a revisão criminal na busca de provar a inocência dos condenados, né? Lembrando, mais uma vez aí, que essa ação pode ser interposta durante a execução, após o trânsito julgado, ou mesmo após a extinção da punibilidade e até mesmo após a morte do indivíduo, tá? Com relação à extinção da punibilidade, é importante lembrar que ao Estado cabe o direito de punir. Cabe aqui lembrar que ao Estado, né, foi dado pela população, foi dado pela sociedade o direito de punir. E essa extinção da punibilidade ela acontece de duas formas. Seja pela ocorrência de uma prescrição, da prescrição punitiva do Estado, né, ou da prescrição executória do Estado. Então, esse é um primeiro aspecto. Sobre o segundo aspecto, nós temos aqui que lembrar que, independentemente do momento, desde que ele seja posterior ao trânsito em julgado, cabe aqui a revisão criminal, né? E a importância dessa revisão criminal é porque ela pode interferir diretamente nos efeitos da condenação, assim como dispõe os artigos 91 e 92 do Código Penal, ou seja, né, futuramente aí, naquilo que afeta diretamente os antecedentes criminais do agente, ou ainda, né, a constituição de um título executivo judicial para a ação civil ex delicto, ou seja, uma ação civil que se utiliza de uma condenação, né, de uma decisão de um título executivo judicial formado no processo crime, que permite, então, por exemplo, a execução de valores inerentes aos danos causados pela prática do ilícito. Além disso, logicamente que todos os condenados com trânsito em julgado terão ali o seu nome lançado no rol dos culpados. E para isso, sim, aí interessa a ação de revisão criminal ou ação revisional, que tem como finalidade, como eu disse agora há pouco, desconstituir, né, os efeitos dessa decisão condenatória. Sejam os efeitos puramente penais, como os efeitos que são aplicáveis ali na esfera civil, bem como as consequências, né, não diretas, mas indiretas, de toda a condenação. Então, são aspectos aí que trazem informações importantes sobre o de fato, né, o interesse em se propor aqui o ajuizamento de uma revisão criminal. Lembrando também que esta não é uma ação muito comum, né, porque nem sempre nós temos provas novas a virem provar aqui a inocência do indivíduo ou declarar o erro do Poder Judiciário quanto àquela condenação, né? Lembrando mais uma vez que a condenação teve o seu trânsito em julgado, seja por ausência de recursos das partes ou seja por decisão, né, de cortes superiores. Quanto a possibilidade da revisão criminal ser ajuizada após o cumprimento da pena. Como nós vimos, não há nenhum impeditivo quanto a isso. Não há nenhum impedimento de que a revisão criminal possa ser proposta
após o cumprimento da pena, até porque algumas consequências perduram após o cumprimento da pena. Então, esse é um aspecto bastante importante. O outro fato aqui é que, sobre alguns aspectos bastante importantes, né, sobre a extinção da punibilidade, nós temos que lembrar, por exemplo, a existência da anistia, da graça, do indulto. Nós também temos aqui que observar, né, as hipóteses de abolitio criminis. Então, de qualquer modo, né, a revisão criminal tem aí por finalidade apagar qualquer antecedente do condenado. E não teria ele interesse para obter o pronunciamento favorável em ação de revisão criminal, caso ele não tivesse ali esses benefícios, né, que seja retornado ao status quo ante de condenado. Entende-se ainda cabível a revisão criminal no caso da anistia, né? Ou seja, é importante aí que ela fosse admitida sobre essa hipótese também quando houvesse abolitio criminis, o que não nos parece lógico. Ou seja, então é um fato que cabe uma análise talvez mais profunda nos termos aí da jurisprudência, porque nós temos tanto jurisprudência dominante quanto jurisprudência aí que tem um critério bastante minoritário quanto à sua organização, pessoal. Mais uma vez, desejo aqui um bom dia a todos, nossos colegas. Estamos aqui agora com 19 colegas em aula. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Uma terça-feira com cara de segunda aí, mas é fundamental que nós continuemos aí com a nossa rotina de estudos. Revisão criminal de sentença concessiva de perdão, pessoal. Aqui é um fato bastante interessante, que não se perdoa quem é inocente. Então percebam que é possível sim ingressar com a revisão criminal, mesmo numa sentença concessiva de perdão judicial. Mais uma vez, não se perdoa o inocente, né? Se perdoa alguém sobre o qual pendem ali, né, os indícios de autoria, de materialidade daquela conduta. Para isso, né, nós temos ali o que a corrente e a jurisprudência majoritária dizem, que é aquilo também já trazido pela súmula 18 do STJ. Ou seja, é natural que caiba a revisão criminal, pois há efeitos secundários da decisão condenatória, merecedores de ser revistos. Inclusão do nome do réu no rol dos culpados, antecedentes criminais e até mesmo ali a obrigação de reparar o dano. Lembrando que o perdão judicial, na verdade, ele exclui somente ali a culpabilidade do agente, ou seja, a possibilidade do Estado aplicar uma pena, mas ele não exclui totalmente os efeitos da condenação, conforme ditos aí abaixo, né? Então, é uma situação bastante importante, pois, né, em que pese o perdão judicial iniba a aplicação de uma pena, ele não vai inibir ali a ocorrência de efeitos secundários da condenação. Então, nós também aqui comungamos com aquilo que diz, né, a súmula 18 do STJ. Com relação à revisão criminal de decisão condenatória proferida ali no âmbito do juizado especial criminal, pessoal. E aí, mais uma vez, vem aquele velho adágio, ou seja, quem pode para crimes, né, de maior relevo jurídico e social, é possível a revisão criminal, por que não autorizá-la também ali às decisões, aos crimes de menor potencial ofensivo, né? Conforme diz aí o Sérgio de Oliveira Médici, sustenta ainda que o cabimento da revisão criminal no caso da transação, pois afirma que não deixa de haver nessa hipótese a aplicação de uma sanção penal, o que nos parece então cabível. Quanto à competência para processamento da revisão criminal, aí vem um detalhe bastante interessante, né? No caso aí, a Ada Pellegrini Gninover, o Magalhães Noronha, o Scaranzi, o Luiz Flávio Gomes, dizem que deve prevalecer a regra geral de competência nos termos aqui dos artigos 624, inciso 2º, de que determina seu julgamento pelo tribunais de justiça ou de alçada. Lembrando aí que após a emenda constitucional 45, nós não temos mais tribunais de alçada, ficamos apenas com o Tribunal de Justiça, tá? Então, para a regra da competência do julgamento da revisão criminal,
nós vamos aí seguir a regra daquilo artigo 624, inciso 2º do Código de Processo Penal. Lembrando mais uma vez que quem pode o mais, pode o menos. Se é possível aplicar a revisão criminal para crimes de maior complexidade, né, crimes de maior relevo jurídico, também pode se aplicar a crimes de menor potencial ofensivo. Revisão criminal e unificação de penas. Bom, pessoal, lembrando que também se considera como revisão criminal a decisão do magistrado da execução penal, na qual ali ele unifica penas aplicadas em processos distintos, né? Como nós já estudamos lá no início do direito penal, havendo ali condenações divergentes ou condenações múltiplas por crimes distintos, lá na fase de execução penal, as penas que puderem ser cumpridas ao mesmo tempo, assim serão. Ou seja, aquelas que forem em regime fechado serão unificadas, posteriormente aquelas que forem sendo cumpridas em regime semiaberto também serão unificadas e, por fim, aquelas que devam ser cumpridas em regime aberto também serão unificadas. Lembrando que somente podem ser unificadas penas a serem cumpridas no mesmo regime de cumprimento. Lembrando que os regimes de cumprimento são fechado, semiaberto e aberto. Então, mesmo que a pessoa esteja solta, pode ser que a pena dela ainda não esteja extinta, né? Então, essa é uma situação da qual também existe relevo com relação à revisão criminal. Então, aquela decisão de unificação também se considera como uma revisão criminal. Por quê? Porque a pena do indivíduo ela vai se transmutar numa pena maior, né? Porque nós temos ali a junção de duas ou mais condenações por crimes distintos. Quanto às provas que autorizam a reiteração do pedido, então, mais uma vez, né, conforme dito anteriormente, são provas novas, provas que não foram submetidas ao manto do contraditório, provas que não eram conhecidas das partes interessadas no processo. E para isso, cito aqui a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, quando ele diz que, nos termos do artigo 622, parágrafo único do Código de Processo Penal, a reiteração do pedido somente será permitida caso a pretensão venha embasada em novo material probatório, o que, porém, não é o caso dos autos. Então, percebam, né, o que nós estamos tratando nessa jurisprudência é que a pessoa, né, imaginando que fossem provas novas, provas não observadas, né, não postas ao processo, assim intentou uma nova revisão criminal. E, mais uma vez, ficou decidido que essas provas não foram provas novas, ou seja, eram provas que estavam no processo, eram provas que não serviram aí para que houvesse a absolvição do indivíduo. Então, a revisão criminal tem que ser provas novas, provas que ninguém teve conhecimento, provas que não foram utilizadas para a decisão condenatória, né? Do contrário, não são consideradas como provas novas. O artigo 623 diz ainda que a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por seu procurador legalmente habilitado, ou no caso ainda de morte do réu, pelo cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Então, lembrando mais uma vez que aplica-se aí a regra de sucessão ao processo penal, conforme descrito no artigo 31 do Código de Processo Penal, né? E mais uma vez, a revisão criminal pode ser requerida a qualquer tempo, né? E fica aí bastante claro que mesmo após a morte do réu. E aí você vai se perguntar, André, mas por quê, né? Qual a necessidade de se intentar uma revisão criminal após a morte do réu? Lembrando lá as regras do direito civil, ou seja, na qual o patrimônio do falecido responde pelas dívidas que ele contraiu em vida. E uma indenização, né, nos termos da ação civil ex delicto, nada mais é do que uma dívida. Então, os herdeiros podem ter interesse aí na revisão criminal para que o patrimônio não seja, né, o patrimônio subjacente à morte do indivíduo não seja utilizado para o pagamento desta dívida. Então, existe também esse interesse. Além do que, nós sabemos que para os mortos ainda ali
a honra, né, a honra não objetiva, mas a honra subjetiva sobre a lembrança do indivíduo, ela é protegida pelo próprio direito. Então, são vários aspectos dos quais, como medida de justiça, né, que um morto possa ser, então, receber, mesmo, logicamente não em vida, mas o reconhecimento público de que era inocente do crime ao qual foi condenado. E lógico que isso vai trazer consequências, se não financeiras, mas talvez psicológicas aos seus descendentes. Quando eu digo financeira, é porque existe também ali a previsão legal de indenização, né, por parte do Estado pela prática de um julgamento errôneo, pessoal. E aí, mais uma vez, surgem questões importantes, né? Quem errou foi o juiz. Esse erro foi confirmado pelos desembargadores, né? Muitas vezes um erro evidente que poderia ter sido evitado, mas em caso de indenização, quem pagará por essa conta é o Estado. Quanto à legitimidade ativa, então, conforme nós falamos, né, tanto pode ser proposta a presente ação de revisão criminal pelo procurador do indivíduo, como também na linha ali, né, sucessória, conforme o rol taxativo que nós temos. Aqui o rol é taxativo, porém ele compreende extensão de interpretação. Quando se fala cônjuge, também se considera o companheiro, ou seja, aquele que convive em união estável, independentemente do sexo. Nós temos também aqui o ascendente, o descendente ou o irmão, ou seja, a linha sucessória, né? Ascendente, seja os pais, os avós, bisavós, ou descendentes, filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Lembrando que na linha vertical, no caso é ascendência ou descendência, não existe limite, tá? Ela é infinita, enquanto sobrevierem ali. Lembrando que os mais próximos excluem os mais distantes. Quanto à linha de sucessão colateral, ela para no terceiro grau, ou seja, no irmão. Perdão, no segundo grau, né? Irmão é parente de segundo grau. Bom, então esse é um fato também aí que nós temos que compreender, ou seja, que a legitimidade ativa se faz por procurador, pessoalmente, ou em caso de morte, sucessivamente, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Lembrando que os mais próximos excluem os mais remotos, né? Se tem o cônjuge, não abre-se o direito ao descendente, ao ascendente, tá? Se tem o companheiro, não abre-se a possibilidade ao descendente ou ao irmão. É isso que eu digo quando os mais próximos excluem os mais remotos. Também é possível aí, nos termos do artigo 623, o patrocínio do defensor técnico, ou seja, né, como é uma ação especial, deve ser devidamente instruída com documentos e provas pré-constituídas, sob pena de não ser acolhida. Tem entendido ali os tribunais que, com absoluta pertinência, merece o condenado o patrocínio de um defensor habilitado, ou seja, um advogado dativo, um advogado constituído ou um defensor público, né? Um outro fato também aqui bastante importante é que, na hipótese ali da pessoa falecer durante o processo, se ele não for sucedido por um dos seus sucessores, nos termos ali do artigo 31, o Estado nomeará um ad hoc, ou seja, alguém ali que substitua o titular do direito e continue sendo acompanhado pelo seu advogado. Conforme nós vemos aí na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vem dizer que o pedido de revisão criminal proposto por advogado exige a apresentação do respectivo instrumento do mandato, ou seja, nós temos então que é fundamental outorgado específica, né, para os fins aí de proposição da revisão criminal, não cuidando o causídico de promover a juntada da aludida procuração, nem em momento da propositura do pleito revisional, nem quando intimado a fazê-lo, inviável o conhecimento da revisão. Então, advogado não devidamente habilitado impede o conhecimento da revisão criminal. Reconhecimento do sentenciado, perdão, recolhimento do sentenciado à prisão, né? Lembrando
que, sendo hipótese de que a pessoa já não esteja privada da liberdade quando da interposição da revisão criminal, né, não é motivo para assim o fazê-lo. Conforme diz aí a súmula 393 do STF, para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Por quê? Imagina se ele já cumpriu a sua pena. Imagina se ele já está no regime aberto. Não há motivos para que ele regrida ou a ele seja aplicado pena mais gravosa. Ou simplesmente, né, conforme nós vimos também sobre a possibilidade, em sendo proposta a revisão criminal em caso de sentença que conceda perdão judicial, em sentença homologatória de transação penal, então não há aí o requisito de recolher-se à prisão para propor a ação de revisão criminal. Um outro fato é que prazo limite para o ingresso, e conforme nós já dissemos lá na análise do artigo, não há, podendo ser ajuizada até mesmo após o cumprimento da pena, com total extinção de punibilidade, ou até mesmo em casos aí mais severos que serão observados nas hipóteses da morte do condenado. Artigo 624 vem dizer para nós aqui algumas competências de julgamento da revisão criminal. Então, seja, as revisões criminais serão processadas e julgadas, primeiro, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas. Então, nós estamos falando aqui de um juízo originário, né, de julgamento. Inciso 2, pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunal de Justiça ou de Alçada nos demais casos. Pessoal, lembrando que nós também não temos mais o Tribunal Federal de Recursos, nós temos o Tribunal Regional Federal. Como nós também não temos mais o Tribunal de Alçada, temos apenas o Tribunal de Justiça, né? E aí o parágrafo 1º vem complementar dizendo que no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Federal de Recursos, que nós já falamos que é o Tribunal Regional Federal, o processo e o julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Então, lembrando mais uma vez que também aqui tem como capacidade e competência de regulação os regimentos internos dos tribunais quanto ao rito, quanto à forma de julgamento da revisão criminal. Parágrafo 2º. Nos tribunais de justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas, lembrando mais uma vez que as câmaras são compostas por 5 desembargadores, enquanto as turmas são compostas por 3 desembargadores, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno. Parágrafo 3º. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou de turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Percebam, pessoal, o quanto é importante aí o julgamento de uma revisão criminal. Até porque, com base nas provas novas apresentadas, né, uma decisão transitada em julgado pode ser modificada, por exemplo, para o reconhecimento da necessidade da absolvição do indivíduo. E sobre esse aspecto, nós estamos falando então sobre competência originária, ou seja, se um processo ele é julgado originariamente pelo STF, a ele compete o julgamento aqui da revisão criminal. Se ele é de competência originária do STJ, assim mesma coisa. Se ele é de competência do Tribunal de Justiça, assim também acontece. Se é um julgamento que ocorre nas instâncias inferiores do Tribunal de Justiça, ou seja, na vara de primeira, na comarca, né, que é a vara de primeira instância, ou acontece pelo juizado especial criminal, nós temos que o Tribunal de Justiça é que tem competência aqui para o julgamento da revisão criminal. Lembrando que a segunda instância para o juizado especial criminal não é o Tribunal de Justiça, é o Colégio Recursal. Mas o Colégio Recursal não tem competência, lembrem-se, gravem isso, o Colégio Recursal não tem competência para julgamento de revisão criminal. Somente o Tribunal de Justiça, tá?
por mais que o colégio recursal também seja um órgão colegiado, não tem competência para julgamento de revisão criminal. Então, das decisões dos juizados especiais criminais, a competência é do Tribunal de Justiça para o julgamento de revisão criminal. Competência do STF, conforme nós já vimos, somente ali quando for ele competência originária daquele julgamento, né? E nos termos da doutrina, vem dizer que a existência de julgamento de recurso extraordinário não traz a revisão à competência do STF, salvo se o fundamento da ação revisional coincidir com questão discutida em sede de recurso extraordinário, ou seja, então, não pode aí da revisão criminal haver, por exemplo, um recurso da decisão, né, da revisão criminal, haver um recurso extraordinário que leve essa pauta de julgamento até o STF, né? Vez aí que atualmente trata-se do STJ, que é o componente para julgar a revisão criminal contra seus julgados. Então, percebam aquilo que eu já havia dito. Competência originária do STJ, por exemplo, o julgamento de governadores, cabe a revisão criminal também ao STJ. Decisão por competência originária do STF, por exemplo, o crime comum do presidente da República, cabe ao STF julgamento da revisão criminal, né? Dos tribunais regionais federais, tanto das varas federais, caberia ao TRF, como das instâncias inferiores ao Tribunal de Justiça, inclusive o Juizado Especial Criminal Estadual, também caberia ao Tribunal de Justiça do Estado o julgamento dessas revisões criminais. Então, fica aí, né? E aí, por último, faço apenas a ressalva que para o Juizado Especial Criminal, nos termos da lei do Juizado da Justiça Federal, também compete ali o julgamento da revisão criminal ao Tribunal Regional Federal. Tribunais de Justiça e tribunais regionais federais. Pessoal, mais uma vez, né, nós temos apenas o TJ e os TRFs, né, não mais outras divisões ou distinções, em razão ali da edição da Emenda Constitucional 45, né, onde restam para o julgamento das revisões criminais de sua competência apenas os tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais federais. No nosso São Paulo, nós estamos subordinados ao TRF3, né, que fica ali com sede na capital de São Paulo. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator. Então, nós estamos agora do processamento desta revisão criminal, tá? Então, o requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Então, percebam que nem mesmo durante o processo, pelos julgamentos, por exemplo, de um habeas corpus, ou em caso de julgamento de recursos, né, da decisão de primeira instância, este desembargador não pode ter decidido nada no processo, não pode ter se manifestado no processo. O relator deve ser, então, um julgador totalmente imparcial. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Então, 2 requisitos básicos e indispensáveis para a propositura da revisão criminal. Primeiro, a comprovação do trânsito em julgado. Lembrando, né, que não há necessidade aqui de comprovação da extinção da punibilidade, apenas do trânsito em julgado, né? Então, um dos fatos necessários aqui é que aquela decisão tenha sido transitada em julgado. Então, segundo requisito, a prova nova sobre os fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Hoje, no momento em que vivemos no processo digital, não há nenhum impeditivo a que sejam ali encaminhados os autos originais, ou seja, dado acesso, né, aos autos originais.
Parágrafo 3º. Se o relator julgar insuficiente e instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça, que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. Parágrafo 4º. Interposto o recurso por petição e, independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para julgamento e o relatará, sem tomar parte da discussão. Parágrafo 5º. Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se a vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias, em seguida examinados os autos, sucessivamente por igual prazo, pelo relator e o revisor. Julgar-se-á o pedido na sessão em que o presidente designar. Então, nós temos o quê, pessoal? Recebido a revisão criminal, preenchidos os requisitos ali, ou seja, trânsito em julgado e apreciação de uma prova nova que não consta dos autos, né? O relator encaminhará, né, fazendo esse juízo de admissibilidade, o relator encaminhará os autos ao Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral, dando o seu parecer no prazo de 10 dias, lembrando que o procurador também aqui tem autonomia, né, de decisão ou de posicionamento, ele não segue regras anteriores, ele busca ali o que é justo para aquele momento. Então, voltará o processo ao relator, que fará seu relatório, e o revisor, que também revisará ali os autos do relatório, ou seja, nos termos do processo, verificando se nada foi esquecido e se nada foi deixado para trás. E aí, então, o presidente designará a sessão para julgamento da revisão criminal. O primeiro aspecto aqui a ser observado é a necessidade que o juiz seja imparcial. E aqui nós estamos falando do relator. O relator deve ser desvinculado completamente do primeiro julgamento ou, né, de qualquer tipo de recurso ou de manifestação neste processo. Isso garante a imparcialidade. Segundo, as revisões criminais propostas separadamente por corréus. O que pode acontecer sobre o mesmo fato? Alguns réus podem entrar com a revisão criminal e outros não. O que vem acontecer? Nós vamos seguir uma regra geral, ou seja, né, em que podem ter o mesmo relator, porque são consideradas ações autônomas, sem qualquer vínculo a demandar a aplicação da vedação do artigo 625. Então não há nenhum problema. O outro fato aqui é que, caso a revisão criminal seja julgada procedente e não esteja relativamente aqui apoiada sobre fatos interpessoais, né, a revisão criminal será aproveitada aos demais réus que não interpuseram esta ação. Então, ela pode ter efeito erga omnes aqui, caso não trate de temas da personalidade do indivíduo ou do requerente. As peças que devem acompanhar, como eu já disse, é a certidão do trânsito em julgado, né, e as provas pré-constituídas. Quais são essas provas novas que agora existem, que podem mudar, né, o trânsito em julgado de uma sentença condenatória? Então, isso já deve vir ali no momento da interposição da revisão criminal. Apensamento dos autos originais, pessoal, isso só existe fundamento se o processo ainda for físico. Do contrário, não há nenhum impedimento e não obstará, né, a continuidade da execução da pena, se for o caso, pela análise dos autos originais, se eles forem digitais. Então fica aí, na nossa atualidade, para os novos processos digitais, superada a necessidade aqui do apensamento dos autos originais. Justificação prévia para o ajuizamento da revisão criminal. É lógico que quando a pessoa vai entrar com uma revisão criminal, ela precisa justificar ali, muitas vezes, a necessidade da interposição dessa revisão criminal. Como da seguinte forma, né? Trata-se do direito do condenado produzir, no juízo da condenação, a justificação necessária para instruir seu pedido de revisão criminal. Pode pretender a inquirição de testemunhas, realização de prova pericial, colheita de documentos, entre outras diligências. Assim, essa prova pré-constituída em mãos poderá ingressar com o pedido revisional, onde não se deve, como regra, produzir provas, embora existam algumas decisões permitindo que assim seja
feito. O que significa isso, então? Que essa prova nova pode ser que ela seja produzida em juízo. E para isso existe um outro pedido, chamado de justificação prévia. Então ele vai entrar com essa justificação prévia no juízo criminal, produzir essas provas, reproduzir essas provas muitas vezes, né, lá no juízo criminal, e com base então nessas provas pré-constituídas, ele então entrará com a revisão criminal. Agora, para que ele possa ajuizar a justificação prévia e produzir essas provas em juízo, ele precisa justificar. E a única justificativa que ele tem é o ajuizamento da revisão criminal. Então, é importante também lembrar, né, que raramente nós veremos acontecer aí essa justificação prévia com produção de provas após o trânsito em julgado de um processo, mas é um caminho também aí disponibilizado, né, que vai dar as provas apresentadas em nível e em grau de revisão criminal, né, logicamente aí um patamar probatório mais consistente. E isso vai determinar então que ele possa ter, por certo, um êxito maior ali na sua revisão criminal, que seria aí a produção antecipada de provas. O que eu estou dizendo é, por analogia, aquilo que já determina o artigo 381 do Código de Processo Civil, né? Lembrando que o Código de Processo Civil, pessoal, ele é aplicado subsidiariamente a todos os outros processos, também ao processo penal, né? E diz aí o artigo 381, a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado o receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflitos e o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Então, lembrem-se que a justificação prévia tem como inspiração o que diz o Código de Processo Civil, aí no seu artigo 381. Outras providências do relator, como nós já vimos, né, fazer aí, buscar aí o juízo de admissibilidade, bem como também, né, abrir vistas ao procurador-geral e ao relator e ao revisor para que possam também se manifestar sobre o processo. Ainda aqui, cabe ao relator, né, nomear advogado ao condenado peticionário, quando há justificação prévia perante o juiz de primeiro grau, e cabe a este proceder à nomeação, solicitar informações ao juiz da execução e determinar a juntada de qualquer elemento probatório que entenda conveniente. Então, se a pessoa estiver desacompanhada de advogado, terá direito a um advogado público, seja ele dativo ou um defensor público, para que o acompanhe ali perante a justificação prévia e isso possa motivar, isso possa garantir que a pessoa entre com a revisão criminal na busca da justiça. Parecer do Ministério Público, pessoal. Importante lembrar aqui que, caso a revisão criminal seja processada, determinará o relator que seja dado vistas ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Lembrando que a PGJ, na verdade, nada mais é do que a atuação do Ministério Público em segundo grau. O que, mais uma vez, demonstra não ser o Ministério Público parte passiva na ação, nem estar vinculado à defesa da manutenção da decisão condenatória. Emitirá um parecer imparcial, como sempre faz ao atuar em segundo grau. Em contrário, sustentando que esse parecer é a autêntica resposta ao pedido revisional, pois o procurador de justiça figura no polo passivo da ação. Estão as posições, então, da Ada Magalhães e do Scaranzi. Lembrando, né, mais uma vez aí, que o mais importante deste tópico é a independência do Ministério Público quanto ao seu parecer no que tange à revisão criminal, né? Por mais que possa parecer que ele seja aqui o polo passivo da ação, assim ainda tem total independência para concordar ou para discordar com os termos da presente ação. E não se justificaria aqui, né, a alegação de indisponibilidade da ação penal, porque ele não é o autor da ação.
né? Mas ele pode concordar com os termos da revisão criminal. E aí, então, nós finalizamos os nossos slides aqui. Estou à disposição, caso tenha alguns questionamentos, caso tenham dúvidas, né? E estou aqui à disposição de vocês. Bom, agora sim. Pessoal, caso não tenham dúvidas, não há nenhum problema. Caso dúvidas posteriores venham a surgir aí, vocês podem, pelo AVA, fazer os seus questionamentos. É importante que já fique ali registrada a sua participação no AVA, sua presença no AVA também, com acesso ao conteúdo, com questionamentos e com perguntas. Tá? Todas as perguntas são respondidas no prazo de até 48 horas e vocês têm ali, né, amplo acesso ao docente. Pessoal, um forte abraço a todos e uma excelente semana. Obrigada, professor, também.